Uhum. Me diz que eu dou F5. Já estamos lá. Olá, muito boa noite. Estamos começando o programa A Caminho da Paz, sendo transmitido aqui pelo Facebook da nossa rádio Caminho da Paz. E hoje, no nosso programa, nós vamos continuar falando sobre reencarnação e também com o tema hoje, as evidências e as finalidades da reencarnação. E vamos contar com a presença hoje aqui do Edson Jasper, né? Continuando, semana passada ele já estava presente aqui com a gente, e também com outro convidado, Sérgio Reis. Tudo bom, Sérgio Reis? Tudo bom, boa noite para todos. O Edson também não Faltou o disse boa chapéu noite, aí para o Sérgio Reis e o Berante. então tá certo. E a nossa companheira, a Adriana, que vai ver Boa nossos noite. recados. Tá certo, então. A gente está começando o programa aqui, depois a Adriana dá uma olhada, ver se o pessoal já deixa uma mensagem no Facebook para ver se o pessoal está ouvindo a gente direito, né? Tá bem legal. Por quê? Porque a gente sabe que essas lives que a gente faz, elas têm o sério problema, né, do horário, que é um horário que tem bastante pessoas, né, usando a internet, e às vezes dá umas variações na internet, né? Ela começa a oscilar e às vezes pode cair o sinal, algum som pode estar dando um probleminha, porque cada um dessas 4 pessoas que estão aqui nessa live, elas estão em lugares diferentes, né? A gente está falando de um determinado local. E juntar tudo isso num sistema, num streaming que funcione perfeitamente, hoje, nessas pandemias, não é fácil, né? Já agradece a Deus quando tudo dá certinho. Então, nós vamos começar aqui com o nosso programa de hoje, nosso programa A Caminho da Paz, né? Falando sobre o nosso tema de hoje, que é o que nós falamos aqui antes, né? As evidências e as finalidades da reencarnação. Nós podemos encontrar evidências da reencarnação no Evangelho, né? Até pessoal que está ouvindo a gente, está começando agora, né? A gente vai dando um tempinho assim, vai um pouquinho mais devagar, para dar o tempo para as pessoas irem entrando, né? Elas vão recebendo agora o aviso, né? Que estamos ao vivo. E eu até gostaria de passar já antes de falar qualquer coisa, passar para o Edson Jasper, para ele falar um pouquinho de onde ele trabalha, né, o que ele faz aqui no Movimento Espírita, para a gente já ir dando esse tempinho para o pessoal ir entrando no canal. Ainda bem que tu falou do Movimento Espírita, eu já ia falar do meu emprego. Então tá, eu colaboro na área da mediunidade da Quintaúri, né, coadjunto aí com o nosso irmão Denilson, e também sou um colaborador ainda do Operários do Bem e um associado aqui e trabalhador da Fraternidade Espírita Candeia de Maria do Fundo Canoas, né? E aí dentro disso a gente tem várias atividades aí no movimento, né? Agora com essa pandemia está mais parado os atendimentos, né? Mas do tipo de atendimento que a gente não parou e a gente tem toda semana, né? É a conversa fraterna. É o que a gente tem mais feito, né, desde que começou a pandemia, né? Sem, vamos dizer, não paramos de nenhuma semana, foi a conversa fraterna. Essa a gente tem mantido, né? É a maior demanda que a gente está tendo agora no momento. Certo. E o Sérgio faz o que da vida? Eu faço muita coisa. Eu trabalho com ESD, né? Faço ESD com um grupo de ESD do Operários, faço parte do Operários. Na verdade, agora com essa pandemia a gente está fazendo online, né? Então a gente tem toda semana aula online e estamos aí resistindo bravamente aí na pandemia, que ela veio só para mostrar para a gente como é que a gente se vira nos 30, né? É só isso. Talvez um recadinho aí, fazendo um comercial, né? Quem quiser procurar no YouTube, Fraternidade Espírita Candeia de Maria, e assinar o nosso canal lá, toda quarta-feira, às 7h30, a gente tem uma reflexão à luz do Espiritismo e do Evangelho, e nesse momento os trabalhadores da
casa eles estão em concentração, e a gente também faz a fluidificação da água à distância, então, né, quem estiver em casa faz a prece, assiste a reflexão, bota uma aguinha ali para a fluidificação, né? E toda quinta sai uma aula do ESD online também. Certo. O Edson, eu estava vendo aqui, algumas pessoas já entraram aqui, né, no nossa live, e eu queria ver também com a Adriana, o que a Adriana faz no movimento espírita? A Adriana é voluntária no Operários do Bem também. Auxilio a rádio fazendo o programa Leituras que Iluminam. Gosto muito sobre dicas de livros dentro da codificação espírita. E é isso. E participa do programa também, né, da rádio, né, que falou, né? Ajuda aqui também. Do programa. Tem algum livro, por enquanto você não fez ainda, né, Adriana, uma apresentação de um livro que fala sobre reencarnação? Na verdade, quase todos eles falam sobre Mas reencarnação. diretamente, assim não, né? Assim, só sobre reencarnação ainda não, né? Que tem o livro de Gabriel Delany, né? Reencarnação, né? Agora estava me recordando. Dizer que eu nunca li o Gabriel Delany. Não, ainda não. Eu tenho muita coisa ainda que eu quero ler, mas esse ainda não. Eu acredito que tu vai passar para a próxima encarnação e não fez nem 1%, né? De tanto livro que tem, né? Sim. Pois é, pessoal. Então, nós vamos começar aqui com as nossas... Eu já deixei a pergunta aqui. Vocês estão vendo embaixo da tela aí, né? A pergunta? Então, né? Está aparecendo no Facebook ali. Podemos encontrar evidências... Todo mundo está vendo, né? Da reencarnação no Evangelho. E aí, seu Edson? Tem bastante evidências? Talvez até eu gostaria de falar um pouco sobre o que é evidência, e de repente o Sérgio já poderia responder essa aí, pode ser? Mas primeiro dar uma... Porque talvez a gente, evidência, mas o que é evidência? O que significa isso, né? Então, por que não falar provas, né? Tem provas da reencarnação, existe? Ou tem evidências? São diferentes, provas e evidências? Na realidade são diferentes. Porque se falassem provas, a gente talvez poderia estar sendo um pouco pretensioso, né? Trazer como prova científica, um paradigma já, né? Mas, como evidência, a gente vai expor aqui hoje evidências da reencarnação, tanto dentro do Evangelho, que lá vamos dizer, então, um conhecimento teológico, né? Religioso, mas também fora dele, no meio científico. E essas evidências, o que seriam? São fatos que são descritos, e esses fatos, por sua vez, nos levam a uma reflexão e a nos mostrar algo que é inequívoco, que é evidente. Então, o nome já diz, quando a gente fala, é evidente que é assim, a gente tem essa palavra. Então, quando é evidente que é porque a gente teve fatos, informações que nos levaram a ter aquela lógica, aquela certeza, né? Então, só para a gente colocar um pouco aí para os nossos espectadores, assim, o que seria, do que a gente está tratando falar em evidência, né? Então, eu passo aí talvez para o Sérgio, pode ser, para ele já falar dessa parte do Evangelho. Do Sérgio só vai ter que ligar o microfone, né? Que o cachorrinho dele estava latindo, ele eu vi ele desligando lá. Tá certo. Pode ser. As evidências, como tu falou, ficou bem explicado, Edson. Acho que é bom separar bem isso, evidência, né? E tem várias no Evangelho, mas eu acho que a que mais a gente relembra e lembra, e é uma que Jesus até faz várias colocações, é a passagem de Nicodemos no Evangelho de João, né? Que ele diz assim, digo-lhe em verdade que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Daí Nicodemos fica boquiaberto, né? Como é que eu vou nascer de novo, né? E Jesus vai dizendo para ele que há necessidade de nascer de novo. Então, ali já há uma certa colocação onde Jesus já dá uma... Porque Jesus não disse reencarnação, mas ele disse que há necessidade de nascer de novo. Mas como é que tu vai nascer de novo? Para tu nascer de novo, tu precisa o quê? Desencarnar. Então, ele vai colocando no Evangelho de João lá todas as evidências que relatam, que sugere a reencarnação. São evidências que ele dá.
Então, fica muito nítido no Evangelho várias passagens. Uma delas que a gente acaba vendo muito é essa, né? Então, Jesus até coloca que o que nasce do espírito, da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, fica muito evidente nessa passagem de João que Jesus, quando disse isso para Nicodemos, foi com a seguinte intenção: ó, meu filho, tu vai ter que nascer de novo. Então, quando se vai se fazer um homem novo, precisa nascer de novo. Daí ele ainda questiona Jesus, né? Mas como eu, grande desse tamanho aqui, vou entrar no ventre da minha mãe? Então, aí fica evidente, né, que Jesus deixa para ele a dúvida, porque ele era doutor da lei, né? E diz assim, fica a dúvida, pensa, reflita. Então, fica evidente no Evangelho várias evidências no Evangelho da reencarnação, que a gente, lendo, assim, muitas vezes, porque eu li várias vezes essa passagem no Evangelho, mas só fui entender ela completamente quando vim conhecer a doutrina espírita. Antes disso, eu pensava várias outras coisas, menos a possibilidade de reencarnação. E que quando eu conheci a doutrina espírita, ficou evidente que as outras ideias que eu tinha eram impossíveis, a não ser a ideia da reencarnação. O legal é, por isso, semana passada, talvez quem não assistiu, seria legal voltar e ver o programa da semana passada, porque a gente vai acabar explicando o que é a reencarnação, né? Porque não é o título, o nome que a gente se apega, né? Mas sim a teoria, ou sim, o que é isso? O que é reencarnação? Reencarnação é nascer de novo. Reencarnação é transmigração de almas, que está lá no termo grego, como metempsicose. Então, até o Livro dos Espíritos, algumas vezes, Kardec perguntando aos espíritos, os espíritos diziam: o nome que o dás a isso não importa, desde que você entenda o que seja, né? Então, é lógico que a gente não está procurando o nome reencarnação na Grécia, o nome reencarnação na Bíblia, porque era um nome que ainda não se usava. A nomenclatura, ela vai mudando, vai melhorando. Quantas palavras há 500 anos atrás não existiam? Hoje nós estamos usando Facebook, né? Ele era uma coisa que não existia, criou-se uma palavra para algo novo. E algumas coisas não é que são novas, mas que elas vão se modernizando e vai assim trazendo a nomenclatura mais adequada para aquela época. Quem sabe daqui muitos anos, milhares de anos, eles usam um outro nome, mas desde que a gente entenda o que é, tá ótimo, né? Pessoal, tem bastante ouvintes aqui dando boa noite. Então, a gente quer dar boa noite, boas-vindas a todos vocês. Adriano Postai, da boa noite. Keila Aleteia, também nos dá boa noite. A Nancy Teixeira Perkel. Deixa eu ver aqui, Graziela de Andrade. A Neide, nossa amiga Neide Catarina Sumariva. Que tenhamos um excelente programa, ela nos deseja. Falando que o som está ótimo. Deixa eu ver aqui mais aqui. Paulo César Machado também. Solange Deutscher. A Márcia Farias, nossa companheira da rádio. A Cida Angelete, minha mãe, uma boa noite especial. Querida mãe, te amo. Maura Fernandes. A Márcia brinca com o Edson. Ela diz: achei que o Edson ia cantar a música Evidência. Christian Possamay nos dá boa noite. Se eu fosse cantar, se eu for cantar, nós vamos ficar sem nenhum espectador aí. Vai fugir todo mundo. Vai correr todo mundo. Tem mais um boa Olha noite que em aqui, tudo a minha mulher diz que eu... Em tudo a minha mulher até diz que eu sou bom, e ela mente bastante coisa, mas para cantar até ela diz que eu sou ruim pra caramba. Tem uma pergunta do Adriano Postai. Pode fazer. As evidências podem ser através da regressão? Podem, com certeza. A gente tem
Um dos aspectos que a gente vai trazer da evidência é essa aí, Adriano. O Adriano é aluno do ESD aqui, tá? Do Candeia de Maria. Ele, a esposa dele, a Nancy, bastante dedicado até, por sinal, né? Ele é aquele que recebe o salário, né, o Edson? A gente paga ele para ele fazer pergunta para nós, né? Só que ninguém pode saber, tá? Uhum. Mas aí o salário vai receber só depois da outra vida daí, né? É que a gente atrasou os cheques para ele não participar do programa. Essa sim, pode sim, só que ela está no nosso roteiro. Eu não sei se eu me adianto ou deixa para depois. Vamos deixar para depois? Pode fazer. Ou porque... Posso falar já? Então tá, então já vamos começar ali. Podemos ter evidências através da regressão? Sim. Mas daí diz assim, o Espiritismo sugere que a gente não deva mexer no véu de esquecimento, né? Que a gente não deva, vamos dizer, fazer regressão para lembrar das vidas passadas. Bom, tá certo, porque na maioria das vezes a gente se esqueceu, porque é para ficar esquecido, né? E a gente não estaria pronto para ver aquilo que muitas vezes a gente foi. Pode ser que eu fui um grande malfeitor e eu entre em algum estado deprimente por isso. Possa ser que eu tenha sido uma personalidade muito evoluída e eu caia no orgulho, mas com certeza eu ficaria na primeira, né? Mais para o malfeitor. Então, assim, não seria positivo, mas muitas vezes o que pode acontecer com a pessoa? Ela tem alguma dificuldade nessa existência, ela tem alguma fobia, ela tem, vamos dizer, algo na vida dela que está prejudicando. Vamos pensar assim, vou usar até um exemplo aqui que o Dr. Ricardo de Bernardes, médico, escritor, espírita, mora em Florianópolis. Já esteve no Operários do Bem fazendo uma palestra sobre provas da reencarnação. E ele nos disse num congresso de paranormalidade e mediunidade, feito lá no Centro Médico em Florianópolis, foi feita essa pergunta para ele. Ele disse assim, eu tinha um paciente que era claustrofóbico, então ele não entrava no elevador, de jeito nenhum, não tinha como ficar. Só que ele trabalhava numa repartição pública no 17º andar, e todo dia ele subia e descia aquelas escadas. Ele não ia almoçar em casa para não precisar descer e subir as escadas de novo, porque ele já estava com problema de varizes nas pernas, né? Então ele foi conduzido a um tratamento sério, onde passa primeiro por uma boa anamnese, por uma preparação, e aí ele foi conduzido a buscar o seu próprio inconsciente, vai buscar, e em uma vida passada ele encontrou o momento aonde ele criou esta fobia, esta claustrofobia por lugar fechado. Encontrando aquele ambiente na vida passada, que ele mesmo percebeu e encontrou, ele trouxe a dessensibilização daquilo, e aí ele conseguiu, com aquelas sessões, vencer a claustrofobia e começou a usar o elevador. Então, por que a gente precisava dizer isso? Porque, para não parecer que há algo contrário ao que a doutrina diz. Então, para alguns tratamentos, às vezes é necessário. Inclusive, Sérgio, não sei se tu vai lembrar qual dos livros, acho que é Nosso Lar, né? Que tem um casal lá no Nosso Lar, eu não lembro o nome deles, e esse casal, ele está passando por uma dificuldade no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, eles vão falar com os assistentes e tal, e eles chegam à conclusão que eles precisam fazer uma regressão no mundo espiritual. Então, primeiro é dado para eles uma apostila que eles vão ler sobre 300 anos passados da vida deles, para depois eles serem conduzidos. Porque quando a pessoa só vai, vamos dizer assim, ler o que aconteceu com ela, falar uma informação, é uma coisa, estar recebendo informação. Agora, a regressão é como você está lá naquele momento. Então, quem faz a regressão e se vê em uma vida passada, ela vai ter certeza da reencarnação. Ninguém tira dela. Mas aí, assim, nós vamos ter uma pessoa que é conhecido, um escritor, Brian Weiss. Esse escritor, ele não é espírita, ele não é religioso, ele é médico, ele era cético, ele não acreditava no espírito sobrevivente ao corpo físico, e ele, enquanto cientista, ele deu uma entrevista com o seguinte: eu, enquanto psicoterapeuta e psiquiatra,
tratava os meus pacientes para buscarem os seus traumas até o útero, porque ele acreditava que ali, a partir dali, começavam os traumas. Mas algumas pessoas acabavam indo até lá e não encontrando o trauma, e começaram a se pesquisar mais. E aí uma paciente ela passou da porta da concepção, e ela foi a vidas passadas, tudo gravado, registrado, e essa gravação e esses registros foram todos tirados, vamos dizer, a efeito, né? E ali, a efeito é fazer o quê? Conseguir observar com os fatos descritos o que daquilo poderia ou não ser verdade. A pessoa em estado de hipnose, ela não mente, ela está em transe, então é o inconsciente dela que está trazendo, então é verdade. E aí, com isso, o que ele fala? Enquanto cientista, me deparei com o fato e não poderia negá-lo, esse fato. Então, hoje, Brian Weiss, ele é escritor e ele é um divulgador da reencarnação, livre de qualquer religião. Ele não está ligado a nenhuma religião. Ele traz isso como um meio terapêutico e científico. Então, sim, ela vai nos trazer a lembrança de vidas passadas, ela é uma das evidências da reencarnação. E eu vou deixar aqui a sugestão de 2 filmes para vocês assistirem, que são filmes verídicos, tá? Acompanhados por especialistas para poderem desenvolver esse filme. Minha Vida em Outra Vida. Muitos que fizeram ESD aí já conhecem, que a gente sempre passa para os alunos, vocês encontram no YouTube. Então, novamente, ó, Minha Vida em Outra Vida. E o outro filme é um nome bem curtinho, é Mânica. Esse filme até quem encontrou na internet foi meu pai, um pouco antes de desencarnar. História também verídica de uma moça que lembra, daí ali já é diferente, ó, ela não foi conduzida a fazer uma regressão, mas ela lembrou espontaneamente da vida passada dela e ela foi a um encontro da cidade onde ela morava e dos parentes. Então não vou dar mais spoiler aqui, mas é uma ótima sugestão aí para o sábado à tarde, para o domingo à noite, né? É Minha Vida em Outra Vida e Mânica. Depois a gente vai falar ainda de lembranças de vidas passadas, mas de um outro aspecto, tá? Certo. Eu até gostaria de sugerir, eu vou passar para a Adriana daqui a pouco, e já gostaria de sugerir, pessoal, uma das evidências também, tem muitos estudos sobre terapias de quase morte, né? De pessoas que passaram, já existe muitos documentários na internet de pessoas que passaram pela situação e também até de enxergar o outro lado, né? E descobrir outras pessoas também, essas experiências, até alguém se já passou por alguma situação dessa, quem está ouvindo a gente aqui pela nossa live, também pode deixar aí o seu comentário também, ou se quiser fazer alguma pergunta com relação a esse tema, né, de hoje, tá certo? Até para dar um parênteses, eu só vou dar um parênteses na EQM, Denilson, que a EQM ela vai ser uma evidência muito forte, quase uma prova da sobrevivência do espírito, né? Então, isso. Hoje ela é estudada também no meio acadêmico por cientistas. Ela não vem trazer uma prova da reencarnação, mas como para a reencarnação acontecer precisa ter a sobrevivência do espírito, ela é o que antes também já pode nos trazer a evidência, a prova de que a vida realmente continua, né? Isso aí. Adriana? Posso dar os boas noites e tem mais perguntas aqui. Pode, fica à vontade. Gustavo Fernando Giacomozzi nos dá boa noite. Andressa Fernandes. Nara Garcia Mello. O Adriano Postai brincou, né, que ele vai ganhar os bônus horas, que vocês falaram antes sobre aquilo. E ele também fala o seguinte: a evidência lógica da reencarnação está nas diferenças de aptidões, vocações, estágios evolutivos, tendência que encontramos entre as criaturas? Quer que eu repita? Não, é isso aí. Quero mandar um abração para o Gustavo também aí, que já estava me pedindo desde a semana passada que hora que ia ser e para assistir, né? É legal ver os jovens, os adolescentes aí interessados nesses assuntos, né? Como é bom, né? Então, assim, ó, o Adriano, ele está bem antecipado. Eu acho que tu tem uns bons monitores 10, Adriano. Sabe que eu até pensei que podia convidar ele para vir ajudar a falar, né? Podia ter convidado mesmo, né? Mas então, assim, a lógica e a... Quer repetir só o começo para eu pegar aquela palhinha ali, para pegar ali?
A evidência Até- lógica da reencarnação está nas diferenças de aptidões, vocações, estágios evolutivos, tendências que encontramos entre as criaturas? Essa é uma das evidências. Eu até assim, ó, eu me formei faz uns anos em filosofia, e o meu TCC de filosofia foi sobre metempsicose, transmigração de almas. Eu trouxe algumas evidências dessa reencarnação, né? Uma que eu usei foi o Brian Weiss, outra que eu usei foi isso aí que ele está perguntando, né? Então, assim, essas aptidões inatas, que Platão já chamava do inatismo, que está inata no ser, e que ninguém explica. A única teoria que vai explicar é a reencarnação. É como uma criança de 3 anos, que nunca teve aula de piano, tinha um piano em casa, mas ninguém nunca tocava, era um piano mais para bonito. Ele vai num concerto, ele está dormindo no concerto com os pais. Ele volta para casa e ele começa a tocar Mozart. Que ciência, que teoria pode explicar isso, a não ser a teoria da reencarnação? E aí, assim, ó, tem uma linha hoje de pensamento, só que vai fugir um pouco do assunto. Talvez eu fale uma coisa, me vem na cabeça, eu deixo para depois. Então vamos passar, que não é da nossa área, não vamos falar dos outros. Mas, então, assim, ela é uma evidência muito forte da reencarnação, não só apenas com as aptidões, mas também com a questão das afinidades, tá? Porque às vezes a gente não tem uma afinidade por alguma pessoa que nunca nos fez nada, nunca nos fez mal, e a gente tem uma energia que às vezes parece, pô, não bate, não dá para... Às vezes pode ser da família ou não. E outras pessoas que às vezes a gente se viu a primeira vez e parece que se conhece a vida inteira. Quem já não passou por isso, né? Isso também é uma evidência mais sutil, mas também é uma evidência da reencarnação, né? Então, assim, as crianças prodígios, elas são, sim, uma evidência também muito forte da reencarnação. Porque aqui, mas nós não temos o véu de esquecimento? Sim, mas as nossas facilidades, as tendências, as energias, os afetos e desafetos são energéticos, estão tudo no nosso inconsciente, né? Então, tudo isso, ele aflora muitas vezes de alguma forma, né, no ser humano, e principalmente nas crianças, porque o processo da reencarnação, segundo as obras de André Luiz, ele se completa aos 7 anos, tá, pessoal? Completo, 100% é aos 7 anos. Então, até ali, está havendo ainda um processo de acoplamento e o véu do esquecimento não está 100% ainda fechado até os 7 anos, tá? O nosso irmão lá da Serra que tinha caído já voltou também. Nós estávamos falando, Sérgio, sobre as crianças prodígios, as tendências inatas que vêm no ser humano também, com pergunta da Diana, que é uma prova da reencarnação também. E a Pabline faz uma Sim, pergunta essas crianças que... aí... Desculpa. Pode ir lá, pode ir lá. Mas até Pode ir já lá. respondeu, mas talvez você até pode acrescentar ainda alguma coisa. Quando temos... A Pabline, tá? Quando temos afinidades com algumas pessoas, mais, né, afinidade com uma pessoa do que com outras, pode ser uma evidência que já conhecemos elas de outra encarnação. O Edson estava falando disso também antes. Né? Sim, pode ser também. É isso mesmo. Não só com pessoas, às vezes a pessoa vai num lugar, né? Vê um lugar, mas tem uma afinidade, adora muito um lugar, e daí começa a dizer, nossa, mas eu já vi esse lugar aqui, me deixa extasiado, eu gosto muito daqui. Ele remete a algum outro lugar que tu já viveu, às vezes, né? E essa reminiscência ali, é uma demonstração. E lógico que as pessoas que tu tem mais afinidade são as pessoas que tu já conviveu em outra vida, só que assim, a gente sabe que através da reencarnação a gente está aqui para conviver com aqueles que a gente fugiu, né? Que a gente quis correr deles, né? Então, esses aí é que a gente precisa trabalhar, não é aquele que a gente tem afinidade, lógico que tu não vai deixar de ter contato com essa pessoa, mas tu precisa desenvolver uma empatia por aqueles também que tu tens dificuldades, né? E são, como o Sérgio falou, assim, são não só pessoas, mas um exemplo assim,
eu sei que muitas vidas eu mexi muito com o cavalo, sabe? Porque ele me reporta algo diferente, né? Ele me traz uma energia, então é o meu lazer hoje, o meu lazer é lidar com o cavalo, né? E não é só a questão do lazer, eu tenho algo diferente, sabe? Essa energia, essa conexão, né, com o animal. Até semana passada estava lá com algumas crianças andando com o cavalo, e daí falando com um menino que foi comigo, lá com meu amigo Vini, e ele tem muito jeito também, né? Tem uma energia, um jeito de lidar com o animal. E daí ele vindo e disse: nossa, mas eu gosto tanto do cheiro do cavalo, ele me dá um negócio tão bom. Então eu disse: é lógico, né? Outras vidas tu já lidava, e esse próprio cheiro, ele pode ser um start que nos busca lá no inconsciente e traz aquela energia boa, uma saudade, uma boa lembrança que a gente teve de uma vida que isso nos fez bem. Então, assim, a gente pode ter starts também, muitas vezes negativos, né? Que nos ligam a algo que não foi bom, né? Eu vou ler mais alguns comentários aqui, tá? Uns boa noite que ainda chegaram. A minha mãe, a Cida, diz muito bom o programa. A Filomena, mãe do Edson, entrou, deu boa noite. A Marlene Gliori, boa noite a todos. E a Graziela de Andrade diz o seguinte: a impressão de ter vivido os mesmos momentos em outra ocasião faz parte de outras vidas? Eu não sei se ela está falando do déjà vu, talvez, que é bastante comum, né? Aquela questão que quando você... Se for o déjà vu, ele tem várias hipóteses, né? Porque, assim, às vezes pode, você passa por algum ambiente e parece, pô, mas esse ambiente eu já passei, como você disse, eu já conheço, é uma coisa. Mas, às vezes, na nossa própria casa ou em algum ali ambiente, aquilo acontece. Quando a gente está passando pelaquela situação, nos parece que aquilo já aconteceu. Pô, eu sonhei com aquilo e tal, né? Então, as pesquisas que nos trazem hoje uma hipótese mais provável para esse fato não seria a questão da reencarnação, a não ser que é assim, ó, lá em tal ambiente, num lugar, te trouxe energia, te trouxe uma saudade, te trouxe um bem-estar, te trouxe algo negativo até, né? Mas essa questão de percepção da mente, que parece que a gente já passou por aquilo, ela está mais ligada à questão cérebro do corpo físico e cérebro do espírito. O cérebro do espírito, ele pode acontecer dele se adiantar um pouco, porque nós somos assim, nós não somos esse corpo, tá, pessoal? A gente é um ser, uma alma, que é um princípio inteligente criado por Deus, que é imortal. Essa alma, ela é muito sutil. Então, para ela se ligar ao corpo físico, ela precisa de algo no meio, o que a gente vai chamar de perispírito, conhecido hoje também como corpo morfológico formador, também como corpo sutil, corpo etérico. Então, esse corpo etérico, ele pode se expandir. E, às vezes, a nossa mente do espírito, ela acaba envolvendo aquela situação, percebendo ela antes, ela é muito mais veloz, e quando a nossa mente física capta aquilo, ela parece, pô, parece que eu já sabia, mas é porque a mente do espírito captou antes, com mais velocidade. Então, pessoas que têm muito isso, talvez elas tenham tendência a terem desdobramento, que a gente chama que é a expansão da alma, né? Que acontece à noite com todo mundo normal, mas algumas pessoas dão a desdobradinha, às vezes, durante o dia também, né? Que é normal, é comum. Mais alguma coisa ali, Adriana? Tem só boa noite ainda da Juscelia Schneider. Desejo boa noite a todos. Vera Lúcia Delis também nos dá boa noite. E o Paulo César Machado diz assim: bem, eu tive uma prova muito grande a reencarnação dos meus filhos, pois antes de eles encarnarem, eles se manifestaram no centro espírita. Pois quando minha esposa foi fazer ultrassom, o médico perguntou se nós queríamos saber o sexo do bebê. Eu falei que não precisava, pois sabia que era um menino. Ele olhou, perguntou como eu sabia, e eu falei que seria uma longa história. Bonito relato. Bem legal, parabéns.
Isso é uma benção, né? Daí, só esses comentários. Só esse, então. Vocês já observaram que eu mudei ali, mas acho que o Edson já falou bastante dessa parte, né, Edson? As evidências científicas da reencarnação, já falasse Nós teríamos chegasse... ainda, nós teríamos ainda o que teria que ser colocado, tá? Que é uma pesquisa que antes de ir ali então para outra área, né? Depois até o Sérgio pode falar mais na segunda parte aí. É a pesquisa do Ian Stevenson. Há muitas pesquisas, mas esse é o maior pesquisador. Ele é desencarnado em 2008, é psiquiatra americano. Ele fez uma pesquisa de mais de 30 anos dentro da Faculdade de Virgínia. Para mim, essa é a maior evidência. Como na Grécia Antiga, Sócrates, Platão, Pitágoras, eles quebraram um paradigma e tiraram a ideia da reencarnação do meio religioso apenas e trouxeram para a filosofia, que é a lógica irracional. Ian Stevenson, ele quebrou um outro paradigma, ele tirou a discussão da reencarnação apenas do meio teológico, porque no meio teológico adianta uma religião discutir com a outra sobre isso, não adianta, cada um tem a razão dentro da sua epistemologia. Né? O Espiritismo entende a reencarnação, uma outra religião não entende. Ótimo, não adianta discutir. Vamos nos dar as mãos no que nós podemos ser comum, se é para nos ajudar, né? Vamos nos dar a mão sobre a caridade e vamos trabalhar junto na caridade, um exemplo. Mas a sua epistemologia, cada um tem a sua, né? Então, assim, aí Ian Stevenson, ele foi o primeiro a trazer a discussão para o meio acadêmico, para o meio científico. E ele fez uma pesquisa mais conhecida pela sociedade como ciência qualitativa, que é a mesma ciência que a polícia científica também utiliza, porque é um crime que já aconteceu, não tem como você, vamos dizer, ir lá e medir aquele crime, pesar aquele crime, trazer para a ciência empírica, que é a ciência hoje mais aceita como verdade, né? Então, como se faz isso? Se busca fatos, relatórios, depoimentos, pesquisas. E em 30 anos, Ian Stevenson, com a sua equipe, eles pesquisaram mais de 10 mil casos de crianças que lembraram das vidas passadas. Só que daí não é que nem com o Dr. Brian Weiss, porque ele condicionava a pessoa a lembrar através de um transe hipnótico, por um trauma. Ian Stevenson não, ele começava a tratar as crianças que já estavam lembrando das vidas passadas e tinham um transtorno de personalidade, porque elas não se viam, não se encontravam na sua própria casa. Elas se viam como outras pessoas. E essas crianças, elas chegavam, algumas, a dar inclusive o registro social americano. E eles iam lá, por exemplo, um menino que tinha ele tinha fobia à noite, né, pânico, e primeiro ele era fissurado por bombeiro, né, ele deu o número social dele e descobriram que aquele número social era de um sargento que desencarnou em serviço um pouco antes de aposentar em um incêndio, né. Então, assim, crianças que lembraram dos seus companheiros em nome de todos os seus... um adulto que morreu na Segunda Guerra Mundial. Ele era piloto de avião. E essa criança, ele lembrou, ele deu o nome que ele tinha de piloto e dos seus amigos. E isso foi ser pesquisado, existia aquele nome dos amigos, aquela pessoa, ele morreu em serviço, em batalha, assim por se dizer, né? Caiu no mar, e eles tinham foto, inclusive, e ele sabia tudo de avião. Eles chegaram aí num stand de avião, porque o menino adorava, só pensava em avião, e a mãe dele, nossa, isso aqui é uma bomba, a mãe dele disse, né? Debaixo de avião, pequenininho, lá de 5 anos, disse, não, mãe, isso não é uma bomba, isso é um tanque auxiliar. Mas ele nunca estudou sobre avião, ele sabia tudo, sabe? Por quê? Porque ele trazia aquela lembrança. Então, Ian Stevenson deixou catalogado mais de 3 mil casos de crianças comprovadas que lembraram das vidas passadas. E como diz a Nete Guimarães, doutora psiquiatra, em uma aula fazendo dentro de uma universidade, ela diz assim, se a sociedade aceita a ciência qualitativa para prender alguém, ou para libertar esse alguém, por que não aceitar como a prova científica da reencarnação? Então, assim, esse Ian Stevenson, quem quiser pesquisar,
ele tem livros escritos, casos, né? Dr. Guimarães de Andrade, do Brasil, teve também algumas pesquisas junto com ele, também tem alguns escritos. Então, ele é para mim, assim, das provas científicas, uma das melhores, sabe? Então, porque a religião, ela não pode acreditar, não pode não acreditar, como Jesus falou lá, né? Jesus deixou explícito. Mas e o muçulmano, né? Eu não sou cristão, então eu não preciso acreditar na reencarnação. Não, tem prova científica também, né? Então, beleza, Denilson, Sérgio, pode tocar aí. Sérgio, gostaria de falar alguma coisa, Sérgio? O Ian Stevenson aí, ele só para complementar o que o Watts falou aí, ó, ele não fez um estudo só lá, ele fez em vários países, África, Alasca, na Birmânia, Colômbia Britânica, na Índia, América do Sul, inclusive no Brasil tem 2 mulheres que fizeram parte do estudo. Então, assim, é um estudo bem amplo, esse cara aí. E quem procura saber os casos dele, fica muito fácil, porque ele tem isso está tudo documentado até na internet. Se tu for procurar bem na internet o nome de Ian Stevenson, aparece todos os artigos dele, os mais de 200 artigos e essas informações, tudo que o Edson falou aí. Então, fica bem comprovado, não fica difícil de a pessoa, mas eles estão falando aí, eles tiraram isso da onde? Está tudo registrado isso daí. Adriana, algum outro comentário? O Adriano Postai, ele colocou um link para quem quiser já pesquisar sobre isso. No nosso... no rolar aqui das mensagens. Não tem mais nenhuma outra mensagem por enquanto. Tá certo, então. A gente está... o tempo está... Já estamos com quase 15 minutos, né, para o final do programa. Nós temos que falar um pouco agora das finalidades também, né, da reencarnação, né? O Edson teria mais algum assunto para tratar dessa parte, Edson? Dos estudos? Até não. Estudos, pesquisas recentes. Tem algum outro recente, assim, que está sendo feito agora, assim? Essas pesquisas que o Ian Stevenson fez, ele abriu as portas para muitos pesquisadores. Então, ele está coalhado na internet hoje, se você procurar, né? Mas eu acho que a mais completa é a dele, né? Então, porque não tem como você fazer algum tipo de pesquisa de uma ciência empírica. Você vai precisar ser dentro da ciência qualitativa, porque a gente está lidando com algo metafísico, que é além da física, né? Só que a gente consegue encontrar fatos aqui, né? E daí, hoje, assim, a própria terapia, a hipnoterapia, ela tem avançado muito, e a própria psicanálise, algumas linhas também, elas vão trazer também, vamos dizer, já esses estudos, aonde muitas pessoas, elas não estão encontrando, muitas vezes, o seu equilíbrio apenas nessa existência, né? Acabam buscando, através, também, outro dia ainda estava vendo a live com um médico português, médico e hipnoterapeuta, e ele trata através da regressão, né? Então, anda se encontrando muitas curas através dessa realidade, né? E uma das como se diz ali, né, das finalidades da reencarnação, por exemplo, a do Denilson. A finalidade dele para a próxima existência é conseguir vir cabeludo como ele já foi lá na França, né? Ele tinha uma reencarnação lá com o cabelo bastante comprido, até nos ombros, liso, muito vaidoso, ficava 3 horas por dia cuidando do cabelo. Tá aí, ó. O que aconteceu? Perder a vaidade, ficar, né? Só com essa beleza toda, mas sem cabelo. A gente tem que ver a gente tem que ver a beleza da alma. Que coisa, né? Desenvolver, que é o mais difícil, né? Mas quem viu recentemente a minha foto no Facebook essa semana, lá que o Facebook uma lembrança lá de quando eu tinha, no início, há 11 anos atrás, quando eu entrei no Facebook, aí veio, disse, o Denilson tinha cabelo. Uma vez eu já tive cabelo nessa encarnação, nem precisa para a próxima, né? Para quem não sabe, o Denilson já era DJ, pessoal. Quem dançou na Pérola Negra aí, ó. Dançou também, sobre o DJ Denilson. Fui animador aí de pista de danceteria. O Sérgio, qual a finalidade, então, da reencarnação? Além de voltar, assim, a reencarnar com um corpo tão bonito quanto o meu. Há dúvidas dessa tua sugestão aí. Mas uma das finalidades da reencarnação
a gente ganha uma nova oportunidade, né? Então, a gente tem uma nova oportunidade de... Porque, assim, seria muito injusto se não houvesse a reencarnação. Porque seria assim, você, com toda essa sua beleza, né, vem uma vida aí normal, vive bem tranquilo, e vem um outro cidadão aí que gosta de matar, assalto, e tem uma vida toda desregrada e tal, e daí chega no final da vida de ambos, se aquele que se arrepender e pedir perdão vai ganhar o céu, então seria muito injusto não tivesse a reencarnação. E a finalidade da reencarnação, ela é nos proporcionar um novo momento de aprendizagem. Mesmo porque, o que tu vai fazer? Tu vai vir com uma bagagem. A gente vem todo mundo dotado de alguma coisa. Uma certa bagagem que já recebeu na outra vida, né? Já fez outras viagens, vamos dizer assim, outras reencarnações. E a finalidade maior da reencarnação é o aprimoramento moral e evolução, né, do ser humano. Então, a gente tem a oportunidade de evoluir. Essa é uma das finalidades. Se não tivesse a reencarnação não existisse, não teríamos nenhuma finalidade de existir. E é a resposta para a pergunta de Nicodemos, né? Como poderei chegar ao reino de Deus? Renascendo. Então, a gente tem uma lei do universo que chama-se lei do progresso. E talvez assim, a gente fala às vezes pensando que as pessoas já conhecem o que o Espiritismo ensina, né? Então, talvez até seria interessante a gente comentar, e a gente nem quer trazer eu não penso em trazer muitas respostas, assim, para o pessoal que está assistindo. Eu preferia que vocês ficassem com bastante dúvidas, assim, né? Criassem mais dúvidas, e com essas dúvidas, criasse, assim, um sentimento de pesquisa, de buscar, de querer, de sair da zona de conforto. Então, assim, nós fomos criados homens, o ser nominal da razão. Deus nos criou assim? Não. Deus nos criou um princípio simples, sem conhecimento, e esse princípio ele foi evoluindo. Então, se nós pegar, eu até consigo fazer uma ideia de pegar o criacionismo de Darwin, junto com a teoria de Darwin, da evolução das espécies, com o criacionismo bíblico, e juntar as duas e botar o espiritismo junto. E daí dá mais ou menos para entender. Porque o criacionismo ele vai falar em algumas eras. Se nós dividir aqui 7 dias em eras, talvez ele já pode começar a ser entendido. E nessas eras a gente tem uma evolução que vai desenvolvendo ser o espírito, que ele vai passar pelo reino vegetal, pelo reino animal, vai chegar na fase, no reino animal predomina o instinto, no homem predomina a razão, depois no anjo, o anjo é o quê? Espírito puro, puro espírito, está livre do processo reencarnatório. Por que está livre? Porque ele já estava na nossa condição, ele já estava aqui, e daí já predomina o sentimento. Mas nos diz a Revista Espírita que depois do espírito puro, ele começa mais a galgar um outro degrau, espíritos crísticos, aonde vai estar o patamar de Jesus. E sabendo que Jesus já era espírito crístico lá quando a Terra começou a ser criada, há 4,5 bilhões de anos. Então, esse processo de evolução, nós não vamos continuar como homens da razão para sempre. A ideia é o quê? Um dia nós nos libertarmos da carne e a gente poder sair do ciclo da reencarnação e nos tornarmos espírito puro. Então, tudo isso que o Sérgio falou é isso aí. É para quê? É para a gente evoluir, para a gente progredir nessa morada chamada universo, onde temos Deus como pai e mãe da humanidade, não da humanidade, né? Mas de tudo que existe, né? Desde o átomo até ao arcanjo. E, na verdade, não vai ser uma coisa rápida, né? Vai ser uma coisa assim que a gente vai... o Edson falou um monte de situações, mas aí as pessoas dizem assim, mas daí demora muito, eu não quero isso. Não, mas esse é o propósito. Enquanto demorar, a gente tem oportunidade, né? Porque ninguém vai chegar daqui de baixo, lá em cima, num piscar de olhos. A gente vai precisar sofrer muito ainda, buscar muito. É um caminho bem longo, mas a oportunidade é dada a cada reencarnação.
E sabe aquela frase que a gente diz para as crianças quando estão aborrecidas e não querem, o que se diz? Aceita que dói menos. Querendo ou não, é lei. Só que a partir do momento que a gente entra no ciclo, aí é bom, é agradável, é prazeroso, né? A gente tem que viver o hoje, o agora, com muito amor, com muita tranquilidade, né? Da melhor forma possível que seja, né? Ô, Sérgio, Edson, nós temos outra pergunta aqui na tela do nosso programa. Por que não lembramos de nossas vidas anteriores? Há exceções, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que chegam a lembrar. Tanto que a gente falou das evidências. Sim, mas, aí de pessoas que... Mas por que nós não lembramos? Mas é exceção, são exceções. A gente chama de véu de esquecimento. Lá na Grécia, eles dizia que chamava de laqueses. Era um rio onde você passava e trazia o véu, né? Mas o porquê? Pensamos assim, Jesus disse que é necessário amar o inimigo. Eu acho que eu ainda não consigo amar né? Eu não me considero que eu não tenho inimigo nenhum, é lógico, né? Mas, digamos, se viesse um cara aí e fizesse uma atrocidade com a minha família. Hoje a gente vive numa sociedade, pelo menos aqui na nossa região, melhor. Mas pega milênios atrás, séculos atrás. Cara, às vezes o cara chegava lá e te matava a família toda. E pensa na época que Jesus disse é necessário amar o inimigo. Eles tinham inimigo, eles tinham um povo subjugando eles. Eles tinham lá Roma que subjugava, tirava o dízimo, tinha que pagar. O dízimo, na realidade, era para os próprios judeus, né? Mas pagava os impostos, os tributos a Roma, né? Ainda se saía da linha, levava pau, era difícil. E Jesus disse, não, tem que amar o inimigo. A gente consegue? Não, né? Agora, sim, no processo reencarnatório, muitas vezes o inimigo vem na nossa casa, como filho. Às vezes vem. Às vezes é um espírito afim. Mas toda pessoa que nasce no meio sanguíneo é por algum caso, ela não vem aleatório. Ou é alguém para te ajudar, um amigo, mas vai vir os desafetos. Então, um dos motivos também é esse, vamos dizer. Mas por quê? Cara, se a gente lembrasse, pega hoje assim, ó, como é que é a nossa sociedade? Alguém que cometeu um crime foi preso. E de repente as pessoas se arrependeu, cumpriu toda a sua pena, mas quando ele sair e ele estiver passando aí na nossa rua, eu estiver conversando com alguém que não conhece ele, eu já vou dizer, ó, cuida ali, ó, esse cara ali é ex-presidiário. A gente já aponta, a gente julga, a gente não perdoa. Então a gente precisa esquecer, sabe, para perdoar. Eu, por exemplo, vou contar um caso meu que tive espontaneamente uma lembrança de vida passada, aonde eu estava desmanchando um rancho e esse rancho caiu em cima de um filho meu de 4 a 5 anos. E esse filho veio a óbito. A primeira vez que eu entrei nessa energia espontaneamente, aquilo foi tão ruim, eu voltei, eu estava fazendo uma meditação, e eu voltei de lá com energia, assim, terrível. E outra vez fazendo um tratamento também, de aplicação, a equipe espiritual me condicionou a esse ambiente e eles trataram. Eu não venci a energia daquela vida, eu não venci a morte daquele filho. Isso está lá, é como se fosse assim, ó. Pensa que o nosso subconsciente é um prédio cheio de quartos, apartamentos, quartos. Cada quarto apartamento desse tem fatos que estão lá dentro. E muitos desses fatos a gente não conseguiu vencer. A gente não conseguiu lidar com a emoção. E daí isso fica lá guardado. E se eu não deixasse isso para trás, se eu não deixasse para lá, eu não vou conseguir ir para frente. Então, o que foi feito nesse meu tratamento? Ele foi aberta aquela porta, tirado um bocado daquela emoção e, para mim, amenizou a situação, sabe? Então, muitas vezes, há reencarnações que são feitas simplesmente com o objetivo central de esquecer uma vingança, para ficar lá no passado. Aí a pessoa, isso conta no livro e a Vida Continua, de André Luiz. O menino vai ser adotado pelo próprio assassino dele. Adotado. A espiritualidade consegue, já é um casal de idade, eles conseguem fazer com que essa criança bata a porta desse casal e esse casal adote ele. Esse menino, essa criança que foi adotada, ele foi morto, assassinado pelo senhor daquela casa que o adotou como pai. Essa criança, ela vai ter uma dificuldade com o pai, ela tem uma energia truncada, porque ela ainda sente, principalmente mais de pequeno, depois de tempo, aquilo vai ficando mais no passado. Só que numa vida mais a futuro,
quando ele for relembrar, porque isso está guardado lá num quartinho, ele for abrir a porta, ele vai ver, pô, nessa vida ele me matou. Me matou por covardia ainda, em uma caça, porque eles eram amigos ainda, né? Pior ainda. Só que daí ele vai, pá, mas ele me adotou, ele me deu carinho, ele me deu amor, ele me deu afeto, ele me deu abrigo, ele me deu estudo. Então vai ficar mais fácil para lidar com aquilo. Então aqui eu di apenas assim, ó, um pouco do exemplo, né? Porque teria muitos exemplos, porque não teria sentido se nós viéssemos para o mundo terreno hoje, com as nossas lembranças de vidas passadas, o nosso mundo seria um caos. A gente não poderia ter, assim a gente tem o quê? Uma nova oportunidade. E uma oportunidade sem ninguém nos estar apontando. Talvez se todos soubessem o que o Edson já fez nas vidas passadas, o Edson não teria coragem de estar aqui falando nem de Jesus. Talvez eu estaria escondido dentro de um quarto. Né? Então, o véu de esquecimento é uma das maiores bênçãos que Deus permite aos seus filhos. É isso aí, Edson. Nós estamos no programa Caminho da Paz, né? Para quem está entrando na nossa live agora, o programa Caminho da Paz. E o nosso tema hoje é as evidências e as finalidades da reencarnação. No começo do programa, o Edson fez um relato, né, sobre as evidências e depois, quando terminar o programa, ele vai ficar aí disponível para quem quiser ver, rever quantas vezes quiser, né? E também, se quiser mandar até pelo nosso aqui pela nossa página mesmo, pode deixar alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai tentar responder depois, ou a gente vai tentar responder até no próximo programa também, quando nosso programa tem a duração de 1 hora, né? E a gente não gosta de fazer mais de 1 hora, por quê? Porque fica um vídeo muito longo para as pessoas assistirem depois também. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal da Rádio Caminho da Paz no YouTube. Deixa eu ver aqui, a Adriana tem uma colocação ali, né, Adriana? Tem pessoas ali que tiveram comentários. Tem boa noite, Luiz Carlos Postai, da minha filhota Camila, e o Adriano Postai colocou do Livro dos Espíritos, na questão 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta, né, dos espíritos superiores. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a esta perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Aí a Denilde também deu boa noite, disse que o programa está muito bom, e tem uma pergunta da Cida, que provavelmente vai ficar próximo programa. Mas pode fazer, Adriana. Posso fazer a pergunta? Pode. É a tua mãe, né? Uma pergunta da minha mãe. Não pode negar nada para a mamãe. Não, né, mãe? Sou uma pessoa correta, honesta, praticando o bem. Na hora da reencarnação, serei uma pessoa idêntica como estou sendo? Se ela vai estar sendo como... É assim, ó, é até interessante. Não. Tem mais outra. Uma vez um amigo meu, uma pessoa que eu conhecia, ele tinha alguns conhecimentos espiritualistas, não espírita, né? Ele disse, eu numa encarnação, eu fui Francisco de Assis, né? Não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, nós não retrogradamos moralmente, certo? Nós podemos retrogradar, ir para um planeta primitivo, reencarnar com forma física inferior à que nós estamos vivendo agora, mas moralmente ninguém retrograda. Uma encarnação eu sou igual a Madre Teresa de Calcutá, igual a Francisco de Assis, nessa eu vim um bagaço. Nessa eu estou aprontando, eu estou roubando, não retrograda. O espírito não, moralmente ele assumiu, ele chegou numa postura moral, não tem como voltar. Então assim, eu até nem gosto muito de saber quem eu fui na vida passada, que certa vez eu conversando com o mentor da casa, do Operários do Bem, ele só disse assim, o irmão está bem melhor nessa encarnação, é melhor deixar quieto, passada, né? Então, é óbvio, se eu, Denilson, sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu quero sempre o melhor para mim, vocês acham que eu fui melhor do que isso que eu estou sendo agora? É óbvio que não. A gente retorna à nova encarnação de onde a gente parou, né? E a gente continua evoluindo um pouco no mundo espiritual também. Só conta mais aqui na Terra, nas reencarnações nossas, não importa se a gente fala Terra, né? Mas nós podemos reencarnar em Marte, em outro planeta, né? Mas é porque a gente tem esse véu do esquecimento, né? Que é justamente o que nos dá credibilidade. Porque se eu lembrar que na outra encarnação o Edson foi um amigo meu, um sócio, uma empresa, e eu roubei ele, eu matei ele para ficar tudo para mim, então é óbvio que se ele vier meu filho nessa encarnação e eu vou devolver o que eu roubei para ele,
óbvio que eu vou fazer isso com medo, né? Não, eu vou dar tudo que tu precisar, Edson, mas não é aquela coisa espontânea de coração, é aquela coisa que eu estou fazendo isso para poder pagar aquilo que eu fiz no passado. Justamente o esquecimento é para isso, é para nós não lembrarmos mesmo, para ir fazer com moral, fazer realmente de coração, coisa que a gente não faz. Muitas vezes eu já roubei na outra encarnação, chega nessa, ele vem meu irmão ou meu filho, eu passo, na hora de fazer a divisão aí da herança, ainda eu passo a perna no Edson de novo, né? Então, a gente sabe que tem muitos romances que falam sobre dívidas agravadas. E nós, além de nós trazermos as nossas dívidas do passado, a gente adquire novas dívidas mais uma vez, sabe? E aí os juros ficam altos para próximas existências, né? A Adriana tinha mais uma colocação ali? Tem boa noite da Viviane ainda. Aí encerrou. Eu não sei se está respondida a pergunta da tua mãe, era essa, não? Era sobre isso, né, Adriana? Tá. Isso, você respondeu. Isso. E eu queria passar para o Sérgio ali, por que muitos pensam que a reencarnação é um castigo? Para ti é um castigo, Sérgio? Aturar a Sílvia é um castigo? Não. Como já me falou isso dia? Agora Vai eu vou falar. a vida. E o medo de falar outra coisa. Se ele falar outra coisa, deve ser castigo. Na verdade, o equívoco está, muitas vezes, até em nós, enquanto à frente do movimento espírita, porque a gente vem trazer as informações, a gente estuda e a gente faz uma pré-indicação negativa do processo, vamos dizer assim, porque a gente acaba falando, esboçando aquela reação de olho por olho, dente por dente, dizendo assim, mas se tu não vir se não fizer isso nessa vida, na próxima tu vem assim, né? Então, a gente tem que entender que a reencarnação, ela não é aquele negócio assim, nem tudo que você fizer de errado aqui, você vai ter que reparar do mesmo jeito, contrário do bem, na próxima. Como dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a gente tem que olhar a reencarnação com outros olhos. Não é uma coisa negativa, porque você fez errado essa vida, na próxima você vai ter que vir e recuperar esse débito, assim, necessariamente, passando pelo mesmo tormento que tu criou para o teu semelhante. Não é assim. A gente pode vir numa próxima vida e resgatar todo o nosso débito através do amor, fazendo muito diferente do que o que a gente fez a pessoa sofrer nessa vida. Então, a gente acaba, por assim dizendo, que né, principalmente para os alunos de ESE, eles têm essa mania de dizer assim, diz assim para a gente, tá, mas então se nessa vida aqui eu não tiver trair a minha esposa, na próxima eu vou ter que ressarcir, ela vai me trair com outro. Daí o cara diz assim, não, mas não é olho por olho, dente por dente. Não é assim. Se nessa vida você fizer errado, na próxima você tem a oportunidade de melhorar, mas não necessariamente pagando na mesma moeda. Não é assim que funciona, né? Você tem outras oportunidades de quitar seus débitos. E a vida apresenta, né, essas oportunidades o tempo inteiro, para a gente ir acertando as arestinhas. Sim. Pelo amor, pelo lado mais positivo possível. A gente que não pega, né? Teria mais alguma colocação ali, Adriana, que nós estamos chegando já nos instantes finais do programa? Deixa eu ver. Não, só o Adriano, que disse muito bom mesmo, bom fim de semana a todos. Obrigado para a Adriana. Aliás, obrigado para todos, né, que estão ouvindo o nosso programa ali. Tem bastante gente acompanhando a nossa live. Um abraço para todos e obrigado aí. E gostaríamos também que todos compartilhassem nas suas redes sociais, né, divulgando esse nosso programa, a nossa rádio também. Durante a semana, você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store, né, ou você também pode simplesmente entrar no site, né, da Rádio Caminho da Paz, que tem aqui na nossa página, né, o linkzinho para você ir lá para a rádio. E lá você vai ter vários programas realizados pela FEB, realizados pela Federação Espírita Catarinense, né, e programas realizados por nós aqui da Quinta URI, né, onde a gente tem um programa aqui, o nosso amigo Sérgio, né, ele apresenta o programa sobre o estudo das obras de André Luiz. Né, Sérgio? Isso. E é muito bom, né? Fascinante o estudo dessas
de vez em quando eu estou trabalhando, né, assim, e daí eu consigo, nem sempre a gente está trabalhando consegue ouvir, né, mas eu boto ali, às vezes está prestando atenção, senão sai alguma coisa errada aqui no trabalho da gente. Mas às vezes eu começo a ouvir ali, eu escuto o Sérgio lendo, e aí tem assim, eu já li essa obra que ele está lendo, e tem coisas que a gente realmente não se apercebe, né, Sérgio? A gente tá vendo aquilo ali agora, a gente, poxa, mas eu não tinha percebido isso, né? E aprende muito mesmo, muito. Eu não estou te ouvindo, Sérgio. Acho que tá desligado o teu microfone. Liguei. A gente costuma ler e não compreender, né, Adenilson? Daí, quando a gente lê várias vezes, a gente vai cada vez lendo um pouquinho, entendendo um pouquinho mais. Daí tem, assim, eu tenho o privilégio nessa vida, ter a oportunidade de já ter estudado essas obras para trás, com o grupo aí no Candeia de Marias, com o Edson ali, que a gente tem um grupo que faz esses estudos, né? Então, a oportunidade, ela faz a ocasião, né? Ela mostra a ocasião. Então, quando eu e o Pablo tivemos a ideia de fazer isso, já tinha isso feito um pedaço para trás, né? Nós já tínhamos isso montado. Então, quando tu vai lá ler o livro lá, que nem tu disse, tu fica ouvindo, mas para chegar naquele pensamento ali, eu já tive outras interpretações diferentes em outras vezes. Cada vez que tu vai lendo, tu vai aprofundando um pouquinho mais, tu vai tendo um entendimento mais certinho do que aconteceu, do que ele quer dizer, né? Isso é muito legal. Pessoal, eu já estou colocando aqui na tela o tema do próximo programa nosso, que é o planejamento da reencarnação, a volta do espírito. A gente vem fazendo programas na Hora do Adeus, a gente começou lá com o espírito partindo da Terra, né, desencarnando, como é que é o processo, esses vídeos estão disponíveis no YouTube, né, como acontece o desencarne, todo o processo do desencarne de cada pessoa, né, e também a gente chegou agora na questão da reencarnação, que seria a gente voltando, né, do mundo espiritual para cá. Então, o Edson falou hoje sobre as evidências, né, a gente chama de provas, mas são as evidências, né, da reencarnação, a finalidade dela, para que a gente precisa da reencarnação, né? E agora nós vamos ver a volta do espírito. Como é que é esse preparo, né? Porque segundo a espiritualidade, nascer de novo é mais difícil do que morrer, né? É muito mais complicado, né? Essa questão do reencarne. A gente acha, não, eu não quero morrer. Gente, reencarnar é como se fosse morrer de novo, porque você está no mundo espiritual lá, você está conversando, você está interagindo com as pessoas, vivendo lá, às vezes, anos na espiritualidade, e alguém, Denise, está na hora de voltar para a Terra, então você vai ter que voltar a ser um bebezinho de novo, vai perder a memória. Então, esse processo todo a gente vai falar na próxima encarnação, e até uma das perguntas que vai ser colocadas no próximo programa é como é organizado o planejamento das nossas encarnações, né? Eu planejei esse corpo bonito meu, assim, quando eu me vejo hoje careca, eu tenho certeza que fizeram sacanagem comigo, ninguém falou nada. Se eu soubesse que eu ia ficar careca, eu não tinha vindo, tá? Até porque aqui, para poder botar uma luz nesse vídeo, para que essa luz não crie reflexo na minha careca, aqui não é fácil, né? Então, se o Sérgio quer falar alguma coisa, tem que liberar o microfone. Queria falar alguma coisa, Sérgio? Ô, Denilson, mas assim, para tu ter vindo careca, tu concordou, nego? Eu acho que não. Às vezes não. Às vezes pode ser compulsória. Tem cara de ser compulsório, isso aqui eu não estou aceitando muito bem. O Edson não vai entregar tudo não, tá? Até porque isso vai ficar pro próximo programa. Isso já é uma ideia boa que tu falou aí. O que é reencarnação compulsória? Entendeu? É um imposto que a gente tem que pagar para reencarnar? Eu posso... pessoal, a gente já vai deixar a dica aqui pro próximo programa. Eu posso reencarnar mulher? Eu posso vir na nova encarnação, vir uma mulher? A Adriana pode vir um homem? Será, Adriana? Né? A Adriana pode vir um gatinho? Um cachorrinho? Pode retrogradar? A gente poderia reencarnar como um animal na próxima encarnação? Existem culturas, né, que acreditam na metempsicose, na retrogradar. A gente voltar a ser um animal novamente, né? Então fica aí já assim essas ideias aí para vocês pensar. No próximo programa a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse planejamento reencarnatório. Poxa, por que eu reencarnei pobre? Gente? Não era para eu ter nascido filho lá do Edson Jasper? Meu Deus, eu ia ter uma BMW agora e não, infelizmente não tenho, né, Edson? E não é esse Edson Jasper que está aqui fazendo o programa com a gente, não. Tá, pessoal? É outro Edson. Coitado, esse não é muito. É outro.
a única coisa que ele tem de bom, assim mesmo, muito bom, que ele é vascaíno, né? O resto, não dá para Perdeu falar. ontem, né? Mas faz parte. Pois é, faz parte. Até eu esqueci, eu sempre esqueço e falo que eu sou vascaíno aqui no programa. Cada vez que eu falo, cai os seguidores, cai tudo, né? Porque o que mais tem é flamenguista. Então, Ainda bem que tu falou no final. E agora não dá mais tempo, agora não adianta eles correr, porque já assistiram, né? Mas lembrando que no outro lado, assim, ó, continua os times, a disputa lá continua grande lá no outro lado. Pessoal, então, muito obrigado para vocês pela participação. Adriana, obrigado. Sérgio, obrigado aí. Tudo certo aí em cima? Boa noite. Tudo tranquilo. Tudo certo, né? Então, tá certo. Um abraço aí para o Edson também. Pessoal, até o próximo programa. Eu gostaria até que, quando eu terminar aqui a live, Edson, pode permanecer, tá? Não precisa desligar. Vai só ser cortada a imagem para o Facebook. Eu quero conversar ainda com vocês, tá bom? Um abraço a todos. Tá ok. E até o próximo programa aqui, A Caminho da Paz com vocês. Próxima sexta. Tchau, tchau.